Nesse domingo eu quero compartilhar com vocês sobre o discipulado de Jesus e a sua missão. A missão de Jesus foi central na vida dele, porque Jesus foi totalmente dirigido pelo seu propósito e pela noção de tempo. Todo propósito, ele tem que ter um tempo. A Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo da terra, debaixo do sol. Há tempo para todo propósito. Então, quando Deus tem um propósito, ele tem também um tempo para cumprir aquele propósito. E muitas vezes nós vamos pela vida sem atentar para essa história, primeiro do propósito, porque é muito simples nós irmos vivendo os nossos propósitos. Porque, gente, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. É impossível você, como gente, como pessoa, não ter propósito. Não existe como. Você tem propósito, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus com propósitos. Nós podemos ter os nossos propósitos, desde que os nossos propósitos estejam afinados com o propósito de Jesus. Porque se o meu propósito não estiver em linha com os propósitos de Deus para a minha vida, de Jesus para a minha vida, sabe o que vai acontecer? Jesus vai resistir o meu propósito. Eu não vou ser abençoado no meu propósito. Ele vai ter que me corrigir e me trazer de volta para o centro do propósito que ele tem para a minha vida. Exemplo na Bíblia, Pedro. Jesus tinha um propósito. Quando Jesus chama Pedro, Jesus deu o propósito para ele. Ele era pescador de peixes, tinha uma companhia. Era ele, Tiago e João, sócios. Tinham barcos na beira do mar da Galileia. Então Jesus disse: vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí estava o propósito. Esse era o propósito. Eles serem pescadores de homens. Mas Jesus declarou claramente, mas não entrou na cabeça deles, porque eles tinham outros propósitos. E problema foi que alguns dos propósitos, ou o principal propósito da vida de Pedro, por exemplo, não se alinhava com o propósito de Jesus para ele. Como assim, pastor, não se alinhava? Simples. O Pedro, quando foi chamado para andar com Jesus, ele entendeu o que o pessoal do seu tempo entendia. Que Jesus ia fazer uma revolução, ia derrubar o Império Romano, e Jesus ia sentar no trono físico, como pessoa física, e reinar sobre Israel. Era isso que o pessoal pensava, que ia acontecer quando o Messias viesse. E eles creram que Jesus era o Messias, e esse era o pensamento que tinha na cabeça. E se você ler a sua Bíbliazinha, você vai ver que chegou vezes deles brigarem, e de a mãezinha vir pedir para quem deveria sentar ao lado direito e à esquerda. E deu um rebuliço lá entre eles. Brigaram por causa disso. Então qual era o propósito deles? Um reino político, no qual eles se assentariam junto com Jesus. Agora, imagine que honra. Alguém que era quase ninguém, pescador do mar da Galileia. Todas as noites saindo do mar, de repente, sentado do lado direito no trono com Jesus. Imagine que propósito. E esse propósito governou a vida de Pedro. Praticamente até o fim. Porque quando Jesus pergunta quem ele é, e o Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus responde para ele: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E daí então Jesus disse: bom, se eu sou o Cristo, eu vou para Jerusalém, sofrer muitas coisas, vou morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia. Aí o Pedro diz: bagunçou meu propósito, acabou com a minha festa. E ele chama Jesus ao lado, e ele começa a dizer: isso não vai acontecer. E ele estava decidido não deixar Jesus morrer. E se fosse nos nossos dias, no meu tempo, ele andava com o seu revólver do lado. Como não tinha revólver lá, ele andava com a espada. E sabe, Jesus teve que chamar o Pedro e dizer: afasta de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, nem dos homens. Agora, para um pescador de homens se tornar um governante político, há uma grande diferença. Fora do propósito de Deus, dentro, tentando entrar no propósito dele. Nunca deu certo. Sabe, por causa desse negócio de Pedro não entender direito o propósito dele, ele negou Jesus 3 vezes.
Porque ele estava certo que quando viessem para pegar Jesus, ele ia lutar, e quando vieram mesmo para pegar Jesus, ele sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque ele estava lutando pelo propósito dele mesmo. Porque o propósito que Deus tinha para ele era que Jesus morresse para ele se tornar pescador de homens. E aí ele quase perde a sua missão. Porque quase perde a sua visão. Passa um tempo, Jesus ressuscitou, ele diz para os discípulos, vou pescar. Todo mundo diz para ele, nós também vamos. O que eles estão dizendo com isso, gente? Estão dizendo, vamos voltar para o emprego antigo. Esqueça essa história de pescador de homens. Esqueça essa história de Jesus. Ele morreu e agora acabou. Aí Jesus tem que aparecer na praia, quando eles foram pescar e não pegaram nada. E aí Jesus tem que fazer todo um trabalho de cura interior. Os nossos propósitos, quando não estão centralizados junto com o propósito de Deus, eles abrem feridas no nosso coração. Como Pedro. Jesus teve que curá-lo. Porque Jesus disse assim, está aí a hora, o Filho do Homem vai, vou lá morrer, e vocês vão se dispersar. Está escrito na Bíblia. Era uma profecia. Pedro disse, eu não te nego, ainda que tenha que morrer contigo. Mas quando ele tentou fazer a revolução que tinha na cabeça dele, Jesus não entrou nela, Jesus cura a orelha do servo do sumo sacerdote e se entrega pacificamente, porque Jesus tinha dito isso para eles, ninguém tira a minha vida, eu dou, eu tenho poder para dar e receber. E o Pedro cai na real, que o negócio não é como ele tinha pensado, ele fica lá na beira do fogo e ele nega 3 vezes. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Depois ele ficou com a síndrome do galo. Cada vez que o galo cantava, ele lembrava que ele era um traidor. Tinha traído Jesus 3 vezes. Aí Jesus teve que aparecer para curá-lo. Então, amados, não é que eu não posso ter a minha missão. A pergunta que eu tenho que responder para minha missão é, primeiro, qual é a missão que Deus tem para mim? E aí, dentro da grande missão que Deus tem para mim, eu posso ter os meus propósitos de vida. Não são errados. Mas se eles saírem pela tangente do propósito principal que Deus tem, Deus vai resistir, eles não vão dar certo. Vai haver feridas no meu coração por causa disso, mas Deus não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. E eu vou ter que voltar por propósito, porque não tem outra saída. Entenderam? Então, dentro do grande propósito de Deus, pode ter os nossos propósitos pequenos. Por exemplo, o grande propósito de Deus para a minha vida é esse que eu estou vivendo. Ser pastor, missionário, ir pelo mundo. Agora, dentro disso, eu posso ter as minhas coisas. Eu posso ter, aí dentro dessa missão, que não fique incompatível com a grande missão de Deus, eu posso ter as coisas que tem no meu coração. E aí a Bíblia diz para mim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Porque se eu me agradar do Senhor e eu estiver dentro da minha missão, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Ele satisfaz o desejo do coração. Há lugar, desde que não seja incompatível. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão, fica muito complicado a vida. Mas a grande pergunta é, o que eu estou querendo está compatível? No que eu estou querendo, isso vai contribuir com as coisas de Deus. Primeira coisa é que o Espírito Santo não trabalha na mente da pessoa, não é na alma. Você não nasce de novo na sua alma, que é a sua vontade, a sua razão, as suas emoções. Não é lá que você nasce de novo. Você nasce de novo no seu espírito, não na sua alma. Então, por causa da justiça de Deus, porque Deus é um Deus 100% justo, ninguém morre antes de que o Espírito Santo vá e trabalhe no espírito da pessoa e o seu espírito faça uma decisão. Agora, muitas vezes não vai haver o entendimento intelectual. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção na pergunta. O quanto você acha que o Abel e o Caim tinham racionalmente conhecimento das coisas de Deus? Eles não sabiam
intelectualmente, basicamente nada. Tinha lá a história de um cordeiro morrendo, que Deus matou, tirou a pele do cordeiro, vestiu os seus pais, e eles viam os seus pais oferecendo o cordeiro. Aqui na mente deles, não passava nunca pela cabeça que aquele cordeiro era um símbolo de Jesus, tudo que você sabe hoje, e eu sei. Mas o Espírito Santo trabalhou no espírito deles, e o Abel fez a decisão. E quando foi fazer uma oferta, fez oferta de um cordeiro, do melhor do seu rebanho. Trabalhou no coração de Caim e ele fez a sua decisão. Ele disse, não, esse plano aí de matar cordeiro eu não quero. Eu vou fazer o meu plano, salvação pelas obras. Eu vou plantar, eu vou colher, eu sou lavrador. Eu não vou pegar cordeiro do meu irmão. Vou plantar, vou colher, então vou fazer a oferta. Irmãos, a oferta de Caim foi muito mais custosa, muito mais difícil do que a oferta de Abel. O Abel pegou um cordeiro, estava lá. Ele teve que plantar, arar a terra, esperar colher para fazer a oferta. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e não o Caim. Sabe por quê? Por causa do trabalho do Espírito Santo no coração. O Caim rejeitou o plano da salvação de Deus. Não sabia o que você hoje sabe e eu sei. Mas então, o plano de Deus, a sua missão começou na eternidade, no coração do Pai. Esse foi o plano de Deus para Jesus. No coração do Pai. O plano de Deus para a tua vida começou na eternidade, no coração do Pai. Exatamente igual o plano que Deus teve para o seu Filho Jesus. Na eternidade, no coração do Pai. Gente, antes que houvesse o mundo, Deus já te conhecia. Senão Ele não é Deus. E antes que Deus te conhecesse, Ele te quis. Ele te conhecia e Ele te quis. E é por isso que você nasceu. E é por isso que você nasceu. Você não é um fruto do acaso. Você é um fruto do conhecimento de Deus e do querer de Deus. Deus olhou e quis você como filho, como filha. E Deus se alegra em você. Como Ele te fez. E agora como o Espírito Santo está transformando você. Essa é a alegria do Pai. Vocês entenderam? E qual que era a missão que Deus tinha para Jesus? O método da missão que Deus tinha para Jesus era o método da encarnação. Veja comigo o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Vamos lá, Hebreus 10, 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Esse é o método. É encarnacionista, é se fazer carne. É o método de Deus. Esse era o método de Deus para Jesus. Para a missão dele. Era ele se fazer carne. Esse é o mesmo método de Deus para você. É você que nasceu feito carne. Nascer de novo. E enquanto nesse mundo você cumprir a missão que Deus tem para você. E dentro da missão que Deus tem para você, tem toda a provisão de Deus para você. Sabe? Se Deus tem uma missão para você, Ele tem a provisão. Só não existe provisão quando não há uma missão. Mas se há uma missão, há provisão. Ou como diria Nietzsche, se não há necessidade, não tem provisão. Deus vai prover para você quando houver uma necessidade. Então, é encarnacionista. Por que você existe? Você existe por causa da missão que Deus tem. Essa missão é baseada na, primeiro, identidade. A identidade. Se você for dar uma olhadinha nisso, por exemplo, essa questão da identidade. Quando Jesus foi para João Batista ungir ele para começar a missão, veio o Espírito Santo e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Identidade. A nossa identidade está ligada com a nossa missão. Fora da missão, com problema de identidade. Problema de identidade, fora da missão. Entenderam?
A nossa missão está ligada com a nossa identidade. Deus viu você, Ele te deu uma identidade. Ele te fez com o teu perfil pessoal. E agora Ele quer trabalhar na tua alma e acertar o teu perfil pessoal com os frutos do Espírito Santo, para que essa missão esteja em conformância com a sua identidade. Quem você é tem que ditar o que você faz. Em outras palavras, dizendo do lado oposto, você não é pelo que você faz. Você faz por causa de quem você é. O ser vem antes do fazer. Quem você é, a tua identidade, vem como consequência dela a tua missão. Você é. Então foi assim. Preparou um corpo para ele. A sua missão é a encarnação, baseado na identidade. Lucas capítulo 18, 31, vamos lá, 31 a 34. Diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Vai para frente. E aí diz: Pois será entregue aos gentios, será escarnecido, será injuriado, será cuspido. Jesus! Depois o açoitarem, o matarão, mas ao terceiro dia ressurgirá. A última notícia não é a morte, é a ressurreição. A última notícia não é desgraça, é a vitória de Jesus. Mas eles não entenderam nada disso. Por quê? Porque essas palavras lhes eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia. Agora, por que não percebiam o que ele dizia? Porque a sua mente, porque o seu coração estava concentrado em outra coisa. Cada vez que o nosso coração está concentrado em outra coisa, ele vê aquilo que a nossa mente está querendo ver. É isso aí. Porque não pense que Jesus estava jogando palavra no ar. Uma vez Jesus disse: o que eu faço agora vocês não entendem, vão entender depois. Por quê? Porque não fazia sentido. Porque a percepção que nós temos das coisas determina o que nós vamos fazer. Então a percepção de quem você é, a percepção da tua missão, assim como a percepção de quem Jesus era, da missão dele, determinou tudo o que ele fazia. Entenderam isso? Por isso é muito importante sabermos quem somos. Lucas capítulo 2, versículo 49. Respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Ele tinha só 12 anos quando ele disse isso. Ele estava consciente da sua missão desde pequeno. E ele era intencional com a sua missão. Gente, o que é que eu estou dizendo? Assim como na vida de Jesus, a missão dele não se cumpriu por um acaso, só porque Deus tinha uma missão, mas se cumpriu porque ele se alinhou à sua missão, porque ele se posicionou para cumprir a sua missão. Assim na tua vida, Deus tem uma missão e não vai cumprir só porque Ele tem uma missão para você. Você precisa se alinhar, você precisa ser intencional com essa missão. Agora, a missão tem um tempo. Aos 12 anos ele não ia cumprir. Mas competia a ele, cumpria a ele estar na casa do seu pai. E ele sabia. Amém? Intencional. Lucas 9, 51. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. Deus é um Deus com propósito. Você tem que estar firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu quero ser honesto com vocês. Desculpe. Mas quão firme nós estamos com os propósitos que Deus tem para a nossa vida? O que nós estamos fazendo é que demonstra o nosso propósito. O que nós estamos fazendo? É isso que demonstra o nosso propósito. Então, Jesus manifestou firme propósito. Porque
tentaram dissuadi-lo. Pedro, por exemplo, de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros diante de si, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para prepararem uma pousada. Mas não o receberam, porque viajavam em direção a Jerusalém. Já pensou? Não o receberam Jesus, porque o negócio dele era ir para Jerusalém. Quer ir para Jerusalém? Durma aí no mato. Ajudar você a ir para Jerusalém? Não vamos. A gente não se dá com os judeus. Samaritano não se dava com os judeus. Não o receberam. Vamos para frente. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram... Sabe como é que era o apelido desses caras? Filhos do trovão. Vendo isso, os discípulos Tiago e João lhe disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, como Elias também fez? Vamos descer fogo do céu desse povo? Vai para frente. Ele, porém, voltando-se, os repreendeu. Presta atenção. E disse: Vós não sabeis o quê? De que espírito sois. Eles estavam falando pela alma, a carne. E não estavam andando no espírito. Eles falaram: vocês não sabem de que espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Resistência no propósito, resistência para chegar lá. Mas Jesus continuou. E ainda Jesus está cumprindo a sua missão até hoje. Romanos 8, 29 é o texto que eu sempre uso, porque ele diz tudo. Porque os que dantes conheceu, o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, o Filho seja, primogênito entre muitos irmãos. Ou se podia dizer assim, a fim de que o João seja irmão dele. Filho do mesmo pai. Aí está. E ele ainda está cumprindo a sua missão, gente. Sabe, e ele foi. E ele entregou a missão dele na minha mão, na tua mão. E há muitos filhos de Deus que ainda precisam aparecer, que precisam nascer de novo. Jesus não pode voltar, gente. É uma coisa ridícula fazer oração. Vem, Senhor Jesus, e não cumprir a missão. Ele não pode vir antes que os filhos de Deus, o número dos filhos de Deus, esteja completo. Então, Jesus cumpriu os planos, ele buscou e salvou o que era perdido. Jesus foi o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 50 fala isso. Assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado em corpo corpo espiritual, igual ao que Jesus teve da ressurreição. Não era mais o mesmo corpo. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou o quê? Alma vivente. O último Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Até aí. Então ele foi o último Adão. O último Adão. O que isso quer dizer? Como é que nós entendemos essa história de primeiro Adão, segundo Adão? O primeiro Adão nasceu por a criação. Deus o fez do barro. Soprou, ele se tornou alma vivente. Ok? Então, o segundo Adão, Deus poderia começar o Jesus do barro também. E ele se encarnar. Mas ele veio para nascer na linhagem do Adão. Por isso ele é o último Adão. Então o que aconteceu? Ele se fez carne no ventre de Maria. O Espírito Santo cobriu Maria com sua sombra e gerou Jesus no seu ventre. Era o segundo Adão nascendo. Agora, eu já fiz muitas perguntas nesse tópico aí. Por exemplo, se Jesus nasceu de Maria e Maria tinha nascido em pecado, como é que Jesus não nasceu em pecado?
Uma possível resposta é essa: não foi filho de José. Tivesse sido filho de José, teria nascido em pecado. Mas ele não foi. Então, mas como é que então a Maria tinha natureza pecaminosa? Como ele não pegou essa natureza da Maria? Não sei. Uma coisa que me ocorreu foi que talvez Deus pegou e foi lá no Adão antes do pecado e pegou aquela natureza humana que Deus tinha feito sem pecado e por ela nasceu Jesus. Então Jesus nasce sem pecado. Nasce sem pecado. O seu nascimento. Então, ele é o segundo Adão. Jesus nasceu de Maria porque Deus não estava começando nada. Deus estava continuando o que já tinha começado. Deus não estava executando um plano B. Deus estava continuando o plano A. O único plano que teve. Ok? A tentação de Jesus. Sabe? Assim como Eva nasceu no paraíso, sem pecado, sem natureza pecaminosa, Jesus nasceu de Maria, sem pecado, sem natureza pecaminosa. Assim como tinha duas árvores do conhecimento do bem e do mal, e assim como tinha a árvore da vida e o Satanás lá para tentar Eva, assim foi com Jesus. A Bíblia diz que depois que João Batista ordenou ele com a unção sacerdotal, e o pai disse: esse é o meu filho, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como o Adão foi tentado, assim Jesus foi tentado e não pecou. Venceu o diabo. É o segundo Adão. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo. E depois de ter vencido a tentação, ainda teve que tomar os nossos pecados sobre ele e levar. Sua habilitação ministerial. Batizado, que foi Jesus, saiu da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas o João Batista disse: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse: convém que a gente cumpra toda a justiça, que era isso aí. E a justiça consistia em que Jesus teria que ser ordenado para entrar no ministério. E tinha um pré-requisito, 30 anos, Lucas capítulo 2. Antes de começar a genealogia de Jesus, está lá escrito que Jesus começou com 30 anos, seu ministério. Então ele veio e recebeu a habilitação. Por que isso é importante, gente? Porque veja, assim como Jesus nascido de novo, nós não nascemos nascido de novo, mas nós nascemos de novo por meio de Jesus. Nós somos nascidos de novo. Amém? Assim como Jesus foi ungido para o ministério, Deus quer ungir você para o ministério. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer ungir da mesma forma. Os ensinos de Jesus, seus exemplos e os milagres no seu ministério, tudo isso foi parte que aconteceu no segundo Adão. E sabe por que aconteceu com Jesus como segundo Adão? Porque você é geração do segundo Adão. Você trouxe a imagem do que é terreno, mas você está agora trazendo a imagem do que é espiritual. Você já nasceu de novo. Você é nova criatura. Você está trazendo a imagem. Então, é por isso que Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Entenderam? É por isso que Jesus diz: toda autoridade me foi dada, e daí disse para nós: ide. Quando ele diz toda autoridade me foi dada e disse ide, ele diz: vá com a minha autoridade. É isso que significa no texto. Então, os milagres no seu ministério, seus ensinos, tudo tem a ver com esse segundo Adão que gerou você e eu. E terminando a nossa palavra de hoje, a unção para cumprir a missão. Não era uma missão pelo poder do homem. Isaías 61, versículo 1 em diante, eu quero fazer uma comparação aqui com vocês, porque Jesus citou o Isaías, e eu quero que vocês leiam o Isaías comigo, e depois nós vamos ler o Lucas, e eu quero fazer a pergunta para vocês: o que é que está faltando? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para
pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. Aí está a lista. Agora vamos para Lucas, por favor. Vai na lista do Lucas 4. Eu quero que você fale comigo o que é que tinha nessa lista que não tem aí. E o que não tinha naquela lista e que tem aí. Ele está citando. Aí tem uma coisa que no Isaías não tinha. E tem uma coisa que no Isaías tinha e aí não tem. Veja comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do aceitável do Senhor. O que não tem aí? Não tem o juízo. E é o dia da vingança. Não tem em Lucas. Agora, no Lucas tem uma coisa que não tinha aí. Abrir os olhos dos cegos. Lá no Lucas tem isso e não tinha aí. Então veja, é interessante você pensar nisso. Por quê? Porque primeiro, era uma missão pelo Espírito Santo. Gente, se a missão Jesus tinha que fazer a missão pelo Espírito Santo, o que você acha de mim e de você? Se era impossível para Jesus, que não tinha pecado, que viveu uma vida santa, se era impossível para ele fazer essa missão por ele mesmo, ele tinha que fazer pelo poder do Espírito Santo, que tal você e eu? Então por que nós pensamos que nós podemos fazer a missão por nós mesmos? Não é possível, é uma missão quase impossível. Ok? Agora veja outra coisa, interessante aí, não era uma missão de julgamento, era uma missão de abrir os olhos. Agora, não me entenda mal, julgamento existe e vai acontecer. Mas não é agora. Mas o julgamento vem depois. E Jesus disse, eu não julgo, as palavras que tenho dito, essas julgarão no último dia. Sua missão era trazer o reino dos céus para os filhos do reino. Mateus 12, 28. Mas se pelo Espírito que eu expulso demônios, é chegado a vós o reino. O reino chegou quando o rei chegou. Sabe, quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino. Nós nos tornamos filhos do reino. E nós já estamos no reino de Deus. Agora tem aquela história do já e do ainda não, né? Nós já estamos no reino de Deus. Mas ainda não, porque não temos o corpo espiritual. Ok? Mas já estamos. E quem não começar nessa fase não entra na outra. Mateus 13, 37 e 38. E ele respondeu, disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então olha só, o reino vem e vem os filhos do reino. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Levanta a mão comigo e diga, eu sou a boa semente. Você é filho do reino, é a boa semente. Pode não ter crescido tudo. Pode ser uma arvorezinha desse tamanho ainda, que vai ter 20 metros. Mas não interessa. Em você está o que precisa. Você já é. Amém? Então, sua missão era trazer o reino para os filhos do reino. Quero terminar dizendo isso. A missão de Jesus exigiu uma aliança sacrificial. Então, exigiu uma aliança sacrificial. Ele fez um pacto com Jesus para que Jesus viesse e morresse. Você sabia que Deus é um Deus de pacto? Até cantamos isso. Deus de pacto. Lembra? Ele tem um pacto com você. Uma aliança com você. É uma obediência fiel. Uma obediência não obrigada. Uma obediência com fidelidade. E um espírito de servo. Ele foi servo da missão que lhe foi encarregado. Gente, Jesus foi servo da sua missão. Adivinha o que tem que acontecer comigo e com você? Temos que ser servos da nossa missão. Eu e você. Temos que nos tornar servos da nossa missão. Se não nos tornarmos servos da nossa missão, a coisa não vai bem. E aí nós pensamos, por que não vai bem isso? Ai, por que não vai bem aquilo? Porque está fora. Quando tudo... Existe uma palavra que eu gosto muito, convergência. Quando as coisas convergem
Então é aí que você tem que acontecer. Nós precisamos ser como Jesus. Amém?